Ah, por aí. Espera só um pouquinho que eu acho que não conseguiu ir live. Espera aí. Não está indo. Agora está indo. Agora foi. Deixa eu só confirmar. Deixa eu dar uma Ah, boa eu noite recebi a aqui, notificação. pessoal. Como diz o meu amigo Daniel, tem que esperar um pouco o pessoal entrar. Deixa eu só ver se está tudo ok. Tá tudo ok. Tá. Muito bem. Opa, o pessoal está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho. Gente, só para deixar para vocês, estou recebendo hoje Sofia Moraes Zucco, né? Ela escreveu esse livro e me mandou Divina Veste, né? Um estudo sobre as vestes bíblicas. Faz o que? Faz mais ou menos um mês que eu recebi esse livro. Eu já tive o prazer de ler, então posso opinar sobre ele. E foi uma grata surpresa, porque quando a Sofia me mandou o livro, ela falou assim: Olha, pastor, eu acho que quem vai gostar do livro é a sua esposa, mais do que o senhor. Eu falei: Não, eu gosto de ler, eu gosto de ler. Eu tenho certeza que o livro vai ser muito interessante. E de fato foi. De fato foi. Inclusive, eu li antes da minha esposa, né? Estava comentando com ela agora. Né? Fiz inclusive várias marcações, tem muitas coisas interessantes no livro. Depois a gente vai conversar mais sobre ele. Eu só estou dando uma enrolada aqui, pessoal, porque, como diz o Daniel, tem que esperar o pessoal entrar, né? E o pessoal ainda está entrando aqui, então tem que esperar um pouquinho. O Daniel já me ensinou algumas coisas e ele coloca mais ou menos uns 3 minutos, mais ou menos, para o pessoal começar. Eu não tenho toda essa tarimba que ele tem, né? Assim como o Lucas também. Né? O Lucas é expert nessas coisas. Inclusive, o pessoal já está chegando aqui, ó. Lucas Girardi, já está aparecendo aí, meu amigão. Vanessa Brito, Renata Marque, ou Marchi, não sei. Luiz Helena, Costa Vilela. O pessoal está chegando em peso. Então acho que a gente já pode começar oficialmente. Sofia, seja muito, muito bem-vinda. Né? É um prazer ter você Obrigada. aqui mais uma vez, que a gente tentou fazer uma entrada, mas o Zoom não passou a live, então a gente está refazendo a entrada. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo envio do livro. Eu realmente gostei muito, a gente vai conversar bastante sobre ele. Mas antes de conversar sobre o livro, me fala de você, que o pessoal de mim já conhece um pouco, né? Então o que interessa agora é você. Diga lá. Boa noite. É um prazer é meu de estar aqui conversando com o Dionei. Gosto demais dos estudos dele, das aulas. Eu estava conversando outro dia com uma amiga minha. A gente tem falado bastante do fim dos tempos e a gente fica passando vídeo uma para outra, né? E aí ela adorou. Ela falou assim: Nossa, o Dionei é muito cabeção, né? Ele é muito inteligente. E Amém, aí que assim seja. a gente fica discutindo algumas coisas, assim, né, que a gente ouve e tal, e ela ficou, assim, igual a mim, né, ficou bastante impressionada com o conteúdo que você passa, tá? É realmente, assim, muito, muito interessante mesmo. Então, é um prazer estar aqui conversando com você, te admiro bastante, fico muito feliz que você tenha gostado do conteúdo do livro, porque ter um feedback positivo assim, de uma pessoa inteligente como você é muito gratificante. A gente, obviamente, escreve o livro para que muitas pessoas leiam. Eu escrevi o livro com uma linguagem simples para atingir a maior quantidade de pessoas, mas saber que eu atingi uma pessoa do seu nível também é muito interessante, é muito bom para mim. Então, meu nome é Sofia, tenho 35 anos, sou casada, já vai fazer 11 anos esse ano. Tenho uma menina de 6 anos, a Rafaela, e sou formada em design de moda pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. Trabalhei por volta de uns 6 anos na área, e em diversos aspectos, né? Trabalhei com modelagem, trabalhei com desenvolvimento de coleção, trabalhei com bijuteria, e quando eu não consegui uma recolocação melhor no mercado, eu fiquei parada um tempo, e aí eu resolvi ser mãe e me dediquei à maternidade até então. Foi quando eu peguei e voltei a fazer alguma coisa e escrevi meu livro. Escrevi o livro ano passado.
Era um projeto já que estava engavetado há muitos anos, cerca de 8 anos, mais ou menos, e não saía nunca, sabe? Eu Sei como é que é. não me colocava metas, não me desafiava, enfim. Deixava, esse ano sai, chegava o final do ano, não saía o livro, até porque eu não sabia exatamente como fazer, enfim. Tinha ideia boa na cabeça, mas não tinha os métodos adequados para poder fazer o livro ganhar vida mesmo. E tinha como objetivo fazer isso o ano passado. Na minha igreja, a gente faz uma campanha que chama 12 dias para 12 meses. Então, nós vamos 12 dias consecutivos na igreja, cada dia pedindo para um mês do ano, do ano que vai chegar. E no final, a gente sempre escreve assim, um bilhetinho ou faz um desenho e coloca lá no pé do altar, e depois, como um ato profético, a gente queima tudo no último dia. E um dos meus pedidos para 2019 é que em 2020 o meu livro saísse. Eu fiz 3 pedidos. Dos 3 pedidos, o meu livro saiu. Mas, assim, eu coloquei lá, né, e fiquei, assim, ansiosa por fazer e tudo mais. E pensava assim, né, minha filha vai para a escola, meu marido vai trabalhar, quando ela estiver na escola eu vou sentar e vou escrever. Nem que eu demorar o ano inteiro, até o final do ano eu acabo o livro, né? Pois bem, chegou essa porcaria dessa pandemia e eu não consegui. Eu falei assim, gente, que hora que eu vou fazer um negócio desse? Todo mundo em casa. Eu achando que eu tinha que ter... A gente tem aquela visão, assim, de que um escritor aluga uma casa no lago, fica lá esperando inspiração, né? Silêncio. E minha casa pequena, todo mundo junto. Eu falei, esse livro não vai sair. E eu achava, né? Mês que vem acaba, mês que vem acaba. E não acabava mais. Aí eu falei assim, eu acho que esse ano não sai de novo. Vai ficar Mas mais por que um não ano na acabava? cabeça. Você escrevia os capítulos Não e ia acabava a estendendo? pandemia. Eu estava esperando a pandemia Ah, acabar, para entendi. ter silêncio, para Entendi. eu ficar tranquila. Eu falei, na casa do lago eu não vou conseguir ir. Eu preciso ter uma tranquilidade dentro da minha casa. E a pandemia não acabava, não acabava, não acabava. Aí eu falei, bom, vai ficar mais um ano na gaveta, não vou escrever. Deixar para o ano que vem. Ainda bem que eu não deixei para esse ano, porque a coisa continua do mesmo jeito. Se eu ficasse esperando melhorar, eu ia me frustrar novamente. E perto do final do ano, a Fabiana Bertotti, que é essa que fez o meu prefácio, ela lançou um curso que se chama Escreva o seu livro em 30 dias. E eu fiz o curso. Falei assim, bom, é outubro, né? Era agosto. Eu falei assim, bom, vai começar em outubro. Se é 30 dias, até o final de outubro eu acabo o livro. Eu atinjo a meta de fazer o livro no final do ano. Eu falei, vamos ver o que vai rolar. E fiz o curso, paguei e tal. Falei assim, não, vou fazer. E não é que eu fiz em 30 dias o livro? No final do Todo ele? mês, eu faço todinho. Assim, escrevi, né? Escrevi, digitei, e a parte toda de diagramação, revisão, tudo isso foi depois, mas a parte de escrever, que eu achava que ia ser a mais difícil mesmo para mim, porque essa parte é você que faz, né? As outras coisas você contrata pessoas, alguém te ajuda e tudo mais. Mas a parte de escrever é você sozinho. Então, essa eu fiz em 30 dias. Tinha as metas do curso, tinha um monte de gente, assim, competindo. Na verdade, não estava competindo, né? Todo mundo, cada um ia fazer o seu livro, mas você ia vendo as pessoas fazendo. Tinha gente que acabou, assim, teve gente que acabou em 15 dias, outros acabaram em 20. Aí você vai ficando desesperado. Falei, não, eu tenho que fazer também. Então, saiu. E aí depois eu fiz todo o processo para publicar, assim, demorou mais tempo, né? Eu fui publicar esse ano mesmo e publiquei, assim, com uma certa tranquilidade para ver se ele saiu o melhor que eu conseguisse, né? A própria Fabiana fala que o primeiro livro nunca é o melhor que você vai fazer, conforme você vai fazendo, os livros ficam melhores, mas eu tentei fazer o melhor que eu consegui, assim, o mais bonitinho e tal, né? Então, eu fiz com um pouco mais de tranquilidade. Você tem um talento, você tem um dom, porque, por exemplo, eu sou um leitor assíduo, né? Eu tenho muitos livros. Eu tenho uma pilha de livros que estão na fila. Eu botei o seu, inclusive, na frente de vários deles. E eu peguei, né, a Divina Veste, aí eu comecei, a primeira coisa que eu faço no livro é isso aqui, ó, é olhar o sumário. Né? Aí eu comecei a olhar o sumário, e o sumário eu achei já, né, muito interessante pelo próprio
a própria descrição, né, do sumário. Então já me chamou a atenção aqui, porque alguns desses temas é interessante porque a Bíblia realmente ela aborda a questão das vestes desde o início. E você fala isso aqui, né? Você vai começar a questão da nudez aqui, vai abordar a questão de Adão, e até porque o Senhor faz as vestes para Adão, né? A gente até vai falar um pouco mais sobre isso depois. E você vai até o final, que você vai até o casamento do Cordeiro, né, com a noiva, e a noiva, que é a igreja, recebe também as suas vestes. Então tem todo um aspecto bíblico que é muito interessante, você vai comentar provavelmente dos vários versículos que tem sobre as vestes na Bíblia, mas eu achei a diagramação ficou muito boa, a forma como você abordou cada assunto ficou muito legal, né? E você inclusive fala um pouco da sua experiência antes de escrever o livro, né? E um pouco por que você escreveu. Por que esse tema? Manda lá. Então, assim, o tema surgiu meio do nada. Eu já tinha me formado. Quando eu pensei em fazer esse livro, juntar essas duas coisas, eu já tinha me formado já fazia um bom tempo. E eu fiquei com aquela impressão assim, falei, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Né? Teria feito um TCC super legal, né? Mas esse tema não surgiu na época que eu estava me formando, e hoje também eu acho que faz mais sentido ter surgido depois, porque talvez me faltasse maturidade, talvez me faltasse mais entendimento bíblico de algumas coisas. Quando eu estava escrevendo o livro, eu fiquei pensando no que eu tinha pensado em escrever e o que eu tinha deixado de escrever, porque eu já não achava que era mais aquilo. Então, assim, meio que foi ruim, mas foi bom ao mesmo tempo, né? E aí ele surgiu, assim, meio do nada mesmo, e aí, a partir do momento que surgiu, eu comecei a contar os taus dos 8 anos que ficou engavetado. Mas eu fui aprendendo conforme foram passando os anos, esse tempo todo só o projeto guardado, eu fui ouvindo muitas ministrações, eu fui assistindo muita ministração também online. Então, tudo isso fez diferença, me agregou muito, sabe? E eu acho que também esse último ano, assim. Eu acho que a sua internet está um pouco instável. Acho que a sua internet deu uma caída, Sofia. Acho que caiu a internet dela ou deu uma travada. Deixa eu ver só como é que tá na nossa live aqui. Só um pouquinho que ela deve entrar de novo, pessoal. Eu acho que a internet que deu uma instabilidade, ficou meio instável aí, né? Tá me ouvindo? Não? Tá me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Então voltamos. Onde que eu Então parei? continua. Onde que foi que eu caí? Você parou falando justamente. Na verdade, deu uma travada da imagem, mas o som continuou rolando. Então vamos fazer o seguinte, que eu não sei como é que tá o pessoal, se ouviu ou não. Mas você pode voltar uns 2 minutinhos na sua fala. Vai lá. Estava me perguntando como que surgiu o tema, né? Isso. Então, surgiu depois que eu já tinha me formado. Fiquei com aquela sensação de que talvez se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria feito um TCC mais bacana, mas não aconteceu, infelizmente. Mas também foi bom porque ao longo dos anos, tanto depois de ter surgido esse tema na minha cabeça, e ao longo do tempo que eu não escrevi o livro, eu fui ouvindo muita ministração, eu fui estudando mais e as coisas foram acrescentadas. Então, eu tenho, assim, hoje, noção de que eu tenho muito mais maturidade bíblica, inclusive, para falar sobre esse assunto, para me meter a escrever um livro mesmo. Eu tenho muito receio, principalmente com as coisas de Deus, de falar alguma besteira, né? Então, eu fiz bastante pesquisa e fui guardando, né? Nós somos um amontoado de referências. E todos esses anos foram importantes para mim, porque foram acumulando referências em mim para eu poder escrever o livro depois.
Você lembra de cabeça quantos versículos que você citou sobre as vestes? Ai, Mais não, ou eu lembro que menos? foi mais 280 alguma coisa, né? É isso, 285 eu acho que você citou, ou algo assim, né, que são referências relacionadas a vestes nas escrituras. E quando você começa a falar da nudez, por exemplo, de Adão, eu gostei muito da referência, né, porque você colocou justamente o fato de que Deus faz as vestes para Adão, né? Adão e Eva. Na verdade, eles tentaram fazer as vestes para si próprios, né, colocando aquelas folhas de figueira. Deve ter sido uma coisa linda, né? Eu imagino Deus olhando para o homem e para a mulher, né? Porque ali os dois ainda se chamavam Adão, né? Depois do pecado é que vem o nome de Eva, mas olhando para os dois e dizendo: realmente vocês não sabem de nada. É a mesma Quem vai vestir? coisa do que a gente olhar o filho fazendo arte, tentando É, consertar. Eu acho que ele deve ter tido a mesma impressão, assim, tipo, não adianta, eu já sei que fez besteira, não adianta tentar esconder, não vai dar certo. é bem assim mesmo. E eu gostei dessa abordagem, né? Quando você colocou a questão que Deus é o primeiro a fazer as roupas, né? Então tudo começa ali. Claro, o texto de Gênesis 3, ele não evidencia a questão de um sacrifício, claramente, né? Mas é muito provável, porque como ele usa um termo que ele faz peles, né? É uma roupa, uma vestimenta de peles, isso acho que está em Gênesis 3, 24, se não me engano. Desculpa, 3:21, né? E ele faz essa vestimenta das peles porque existe uma questão teológica na tradição judaica, porque o Salmo 104 fala no versículo 2 que Deus se veste de luz, né? Ele se cobre de luz como se fosse um manto. Então, inclusive isso meio que prefigura essa questão do Salmo 104, a transfiguração de Cristo, né? Que está lá em Mateus 17 também. Porque quando Cristo ele se transfigura, e as vestes dele também se tornam brancas como a luz, né? Então tem toda uma resplandecência nesse sentido. E aí se acredita, muita gente acredita, que Adão e Eva, eles estavam nus, mas vestidos de luz também. Existe essa tradição, a gente não, claro, não tem como afirmar, porque a Bíblia não dá esses detalhes, mas, de certa forma, como se estivessem vestidos de luz. E essa luz, no momento em que vem o pecado, essa luz some, né? Ela se desaparece. E nesse desaparecer é onde eles se percebem a sua nudez, nesse sentido, e aí é onde eles começam a buscar, de alguma forma, se vestir, né? É onde eles usam a folha das figueiras, e depois Deus é que diz, não se preocupa, quem vai cobrir vocês, né, por causa da questão do pecado, sou eu. E eu acho isso muito interessante porque você faz essa abordagem justamente dessa questão de Deus já lá atrás preparando a cobertura, que no final você já fala, meio que aponta isso para Cristo, né, lá na frente, porque tem um texto de Levíticos, acho que 7, se não estou enganado, quando fala do sacerdote, quando ele vai fazer algum tipo de sacrifício, no sacrifício, o couro do animal, ele pertence para o sacerdote. Então, o couro do animal é tirado e o sacerdote recebe esse couro e ele pode fazer o que ele quiser com ele, né? E o animal é queimado porque o pecado fica simbolicamente na carne, né? E aí o tratamento do pecado é esse, vai para o fogo. E eu costumo colocar o seguinte, porque você vê, por exemplo, Romanos 13:14, Paulo fala assim, revestivos de Cristo. Você tem Colossenses 3 também, Paulo falando, né, revestir-se do novo homem. E essa questão de ser vestido de Cristo me lembra muito essa questão de Levítico, porque, por exemplo, Jesus tanto é o sacrifício como o sacerdote. Então, o sacerdote tem direito sobre o couro do animal que era sacrificado. Como Jesus é o sacrifício, é como simbolicamente Jesus, né, ele também tivesse direito sobre aquilo que o cobria. Até afinal, ele é o próprio sacerdote. Então, é como se ele pudesse pegar a cobertura de justiça que ele mesmo tinha, né, e separasse do sacrifício e dissesse, agora eu vou pegar essa cobertura de justiça que eu tenho e eu vou cobrir todos aqueles a quem eu for, né, aplicar a minha graça, que vão ser salvos mediante a mim. Ou seja, como se ele fosse vestir cada um de nós com as vestes de justiça dele. Porque a fé é mais ou menos isso, né? Quando você tem fé em Deus, né, por meio de Cristo,
e a obra que foi feita na cruz, você é imputado a você essa justiça de Cristo. Então é como se você se revestisse de Cristo. Então, simbolicamente, que Paulo está falando em Romanos 13, é para que você agora realmente se despoje, né? O Colossenses ele também fala isso, você se dispa do velho homem, se revista de Cristo, que é o novo homem. Por quê? Porque, de certa forma, quando você pega 2 Coríntios 4:6, fala que a luz de Cristo brilhou em nossos corações. Ou seja, tem uma luz aqui. Mateus 5, Jesus fala que brilhe a vossa luz. E essa luz que ele fala que brilhe dentro de nós é aquela luz interior, né, divina, que ele mesmo acendeu em nós. Diz assim, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam, né, as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, de certa forma, todo esse processo que começou lá no Éden, né, quando Deus cobre, provavelmente com peles de animais, simbolicamente uma tipologia de Cristo no futuro, tanto o homem quanto a mulher, em Cristo você tem esse retorno a estas vestes resplandecentes que nós perdemos lá atrás. Porque a luz de Cristo agora é manifesta em nós. Ele agora é que nos veste, de certa forma. Então, eu achei muito interessante essa colocação que você começou abordando já desde o Gênesis. E outra coisa que me chamou muita atenção também foi as questões sobre José, que você colocou. Tem muita coisa interessante que José, até porque José ele tinha umas vestes únicas, né? Você quer falar um pouco sobre ele? José, assim, é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, gosto bastante. Já li nem sei quantas vezes, li muitas vezes. E durante o processo que eu estava pensando em escrever o livro, eu já tinha mais ou menos ideia do que eu ia fazer, do que eu ia falar. Porque as duas maiores injustiças da vida dele aconteceram quando ele foi, assim, parcialmente despido. Ele não foi totalmente despido, ele não chegou a ficar nu de verdade, né? Mas ele perdeu a roupa dele, perdeu a túnica antes de ser jogado na cisterna, e depois com a mulher de Potifar também, que estava tentando subjugá-lo, né? Ele foi se desvencilhar da mulher e a roupa dele ficou na mão dela, e aquilo era a prova de que ele estava com ela em algum momento, né? Então, assim, era a palavra dela era contra dele, e ela ainda tinha uma roupa para provar. Então, assim, foram tiradas as roupas dele, a primeira roupa foi levada para o pai manchada de sangue para provar que ele estava morto, e a outra estava com a mulher de Potifar para provar que ele tinha tentado forçá-la, né, ao sexo, né, ao sexo forçado. Sim. Então, assim, é super injusto, um cara tão legal e, né, e aí, assim, esse tipo de coisa, eu pensava muito, eu falei assim, nossa, isso para mim, eu acho que só José dá um capítulo todo. Não, e você faz uma observação interessante. Você faz uma observação interessante de José, quando ele recebe as roupas do pai, porque José, naquele tempo, ele era o mais novo. Benjamim não tinha nascido ainda, né? Uhum. E pelo tipo de vestes que você colocou, né, que o texto, inclusive, salienta, você, na sua pesquisa, você percebeu que é uma possibilidade que a veste indicasse que ele seria depois, receberia a bênção da primogenitura, né, pelo tipo de veste que ele recebeu de Jacó. Então também achei muito interessante essa abordagem, porque isso talvez também deflagrasse nos irmãos esse ciúme todo que a gente vê que acaba acontecendo tudo o que aconteceu, né? Eles já não gostavam dele, e aí depois disso, então, a ira foi mais inflamada, né? Fora Sim. que a roupa, pelas minhas pesquisas todas, indicava que era uma roupa muito longa, e tudo que é muito longo dificulta o trabalho braçal, né? Mangas longas, o comprimento longo. Então, assim, além de tudo, ainda dele ter um certo destaque entre os irmãos, parecer mais, porque a roupa era mais bonita, ele também não conseguiria fazer todo o trabalho que ele deveria fazer, porque a roupa o impedia disso. Tanto Sim. que quando ele vai atrás dos irmãos, os irmãos levaram o rebanho da família para pastar e ele estava em casa. Ele saiu, o que ele foi fazer no momento foi lá meio espionar os irmãos. Então, ele não estava fazendo nenhum trabalho pesado no momento, né? E estava com a roupa dele, estava com essa roupa que o pai tinha dado. Até porque naquele tempo, né, a gente tem que lembrar que não é como hoje que você vai nesses magazines e você compra roupa, né, tão facilmente
como é hoje. Naquele tempo, gente, roupa era muito mais difícil de manufaturar e muito mais difícil de você encontrar, como, né, as variedades eram mínimas e outra, muito mais caro. Ainda mais as roupas de José, provavelmente pelas cores, né, por ser multicolorida, e tem todo um simbolismo também relacionado a isso. Até o Costa Vilela comenta aqui, né, que a túnica multicolorida de José também remete ao DNA humano. Então você tem aí uma série de tipologias, e as túnicas eram caras, principalmente se tivesse uma cor roxa, né? Se não me engano, o roxo era mais caro naquele tempo. Era mais caro, sim. Mas a túnica de José, nas minhas pesquisas também, parece que o colorido, no hebraico a tradução é meio incerta. Eu não sei nada de hebraico, eu sei que você sabe, mas eu não sei muito, não, e fiquei baseada nas pesquisas de outras pessoas. Então, parece que o colorido não necessariamente era multicolorido. Poderia ser, assim, de uma cor forte, por exemplo. Poderia ser toda tingida de vermelho, ou toda tingida de púrpura, que era uma cor muito cara de se obter. Então, assim, o colorido é porque ela não tinha a cor do fio puro. Sim. Ela tinha uma cor. Então, pode ser que ela tinha uma única cor, ou pode ser que ela era multicolorida. Então, assim, não tem uma definição muito clara, pelo menos eu não encontrei, de se era colorida de várias cores ou de uma cor, tingida de uma cor. O texto ele realmente não dá margem para a gente ter uma noção disso, mas considerando todo o simbolismo que você vê nos textos das Escrituras, é muito provável que fosse talvez púrpura, né? Se for uma cor só, eu apostaria no púrpura, pelo sentido da realeza e pela figura de Cristo, né? Porque, de certa forma, José é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, em vários aspectos, das mais variadas formas, e não seria surpresa se ele também emulasse Cristo nessa questão do púrpura. Lembrando que o púrpura, gente, é uma mistura de vermelho e azul, né? Porque seriam as outras cores. Se eu dissesse que ela é multicolorida, eu diria que ela talvez fosse púrpura, vermelha e azul, porque emula também as cores que você vê no tabernáculo, né? E tipologicamente seria muito significativo também. Até porque o vermelho tem um sentido do sangue, né? Inclusive você tem um capítulo que você vai falar das vestes e dessa questão das cores, né? Do sacerdote e até no tabernáculo, de certa forma, e tem todo esse simbolismo mesmo. E o azul fala do divino, né? Porque fala da cor do céu. E quando você mistura, por exemplo, vermelho e azul, você tem o púrpura, né? Você tem como resultado o púrpura, que em Cristo isso se cumpre de uma forma maravilhosa, porque o vermelho mesmo que simboliza a questão do Adão, né? Adão é o homem que vem do barro vermelho, então simbolicamente fala de Cristo na sua humanidade. O azul fala de Cristo na sua divindade. E Cristo, como tem as duas naturezas, humana e divina, juntas, né, esse vermelho com azul resulta no roxo, no púrpura, que é a cor da realeza, do rei. Então ele é rei por natureza, né? Ele é justamente a mistura do céu e terra, essa ponte, por isso que ele é o mediador, e a realeza. Então eu não ficaria surpreso se as cores, se for multicolorida de José, provavelmente deveria ter vermelho, azul e púrpura, né? E se for uma cor só, realmente aí eu acredito que seria púrpura, que é a junção das outras duas indiretamente. Mas isso realmente é muito interessante. E uma coisa que se você notou, que eu nunca tinha reparado, eu fui reparar lendo o teu livro, em que José, né, ele oferece depois para os irmãos, ele presenteia eles com trajes novos. Sim. O que é uma ironia do destino, né? Não é? Porque, de certa forma, os irmãos o despojaram daquele traje, inclusive, maravilhoso que ele tinha recebido do pai, né? E um dos presentes de José para os irmãos foram trajes novos para todos eles. Isso eu só percebi quando estava lendo aqui. Eu nunca tinha olhado e não tinha notado isso. Mas como você fez uma questão de anotar, né, eu até fiz uma anotação específica, porque isso é significativo. Porque realmente. A roupa, quem tinha mais de 2 ou 3 peças era rico. Você estava falando que o processo de tecelagem nessa época era muito difícil. Eu tinha uma aula na minha faculdade, que era no laboratório de tecelagem, e nós tínhamos teares de madeira. E nele a gente fazia algumas
alguns experimentos assim de trançados, porque tem alguns tecidos que tem o nome que tem por causa do trançado que ele tem. Então, a gente fazia isso lá. Então, você ficava na aula, assim, 40 minutos lá, você fazia um quadradinho desse tamanho, assim, ó, de tecido. Porque é difícil, é trabalhoso. Imagina você fazer uma túnica enorme para cobrir um homem inteiro, né? Do ombro até o joelho, quando era curta, às vezes era um pouquinho mais longa. É muito trabalhoso mesmo. Então, assim, como ele tinha posses na época que ele deu as vestes para os irmãos, ele deu uma para cada um, que já era um valor significativo, e para Benjamim, que era o irmão da mesma mãe, ele deu 5 peças. E 5 é o número da graça, né? Lembra disso. É muito significativo também. Tem muita coisa. Outra coisa que você aborda aqui também, e isso eu gosto muito, porque eu dou curso de tabernáculo, e, claro, né, eu amo a questão relacionada ao tabernáculo, são justamente essas roupas do sumo sacerdote, né? Que é diferente do sacerdote comum. O sacerdote comum tem uma roupa totalmente branca, enquanto que o sumo sacerdote envolve as 4 cores, né? Até o Costa Vela, ela está fazendo o vínculo das 4 cores, que é o branco, né, vermelho, azul e púrpura, com a questão dos 4, no DNA, né? Você tem a citosina, as 4, me lembro agora, sei lá, as 4 linguagens lá do DNA, que eu esqueci o nome agora. Na biologia você tem essas 4. Inclusive você ia fazer biologia, né? Citosina, como é que é? Timina, adenina, citosina, guanina e mais um aí que eu não lembro a outra. Nossa, ele botou aqui, ó, guanina, timina, citosina e adenina. Adenina. Obrigado, eu sabia Costa. que era com A, mas eu não lembrava o nome, adenina. ACTG, né? ACTG. E eles se ligam, são 4, mas se ligam de 3 em 3, né? O que também é significativo, porque 3 aponta para essa questão trinitária que nós conhecemos bem. Mas você tem essas 4 cores e você faz uma série de citações sobre a roupa do sacerdote, né? Inclusive desse simbolismo das 4 cores. E você até comenta aquilo que eu comentei já há pouco, né? O azul simboliza o céu, a divindade, o púrpura, a questão da mistura do vermelho e do azul, né? Onde o vermelho fala justamente da questão do sangue do homem, né? O púrpura, a questão divina. E claro, a cor branca, né? A gente sabe por Apocalipse que fala da justiça, né? Inclusive quando a noiva de Cristo recebe, né, as suas vestes, esse linho fino, são os atos de justiça dos santos, né? Está relacionado à questão da justiça. Então eu gosto muito desse comparativo. Mas uma coisa que você aborda... Quando eu estava escrevendo esse capítulo, você tinha feito a live uma aula do tabernáculo. Foi bem na mesma época. E aí eu estava vendo os escritos de Flávio Josefo e estava vendo também um livro, porque eu usei algumas referências cristãs e outras não, outras de moda. Para fazer esse capítulo, eu usei a Bíblia, todos eles, né? O livro principal para fazer o livro foi a Bíblia. E para fazer esse capítulo, eu usei uns escritos do Flávio Josefo e usei um livro que chama Psicologia das Cores. É um livro de moda, fala só sobre cor, né? De seus vários aspectos, tal. E aí eu estava lendo Flávio Josefo, ele fala dos 4 elementos da natureza, né? As 4 cores. E eu falei assim, tá, né? Assim, achei, ok, né? Falei, vou usar isso. Mas quando eu fui ler o que aquela autora escreveu no Psicologia das Cores, que fala do vermelho do sangue, o azul celestial, o roxo da realeza, eu falei, gente, mas isso tem muito mais a ver, né? Para mim, eu achando, né? Aí eu pego e vou lá, ligo lá, aula do tabernáculo. Aí você tinha acabado de falar, você falou do Flávio Josefo e falou isso, eu falei, não, então, eu vou pôr os dois, né? Porque Flávio Josefo é um autor para se considerar, mas eu realmente achava que esse lado das referências de cores, mesmo de estudo das cores, tinha mais a ver, pelo menos do meu ponto de vista. E fora que, assim, eu acabei descobrindo muitas coisas. Eu falei, gente, como Deus é lindo, né? Como ele vai colocando coisas, vai pincelando na Bíblia um monte de coisas. Se você começa a estudar a fundo, você acha tanta coisa. Eu falei, gente, era só rei que usava roxo por muito tempo. Ficou, assim, só para reis e rainhas. Não era qualquer um que podia usar púrpura.
E também para Então, assim, conseguir, né? foi bem legal. E para conseguir o tingimento do púrpura era caríssimo mesmo, né? Tanto que quem É. negociava esse tipo de roupa era pessoa muito rica. E a gente tem citação na citação na Bíblia também né, de pessoas cristãs que tinham se convertido que eram, inclusive, mercadores de púrpura, né? Se não A me engano, Lídia. a Lídia, né? É. Então, não devia ser pobre, ela devia ter realmente Ela um devia bom ter recurso uma financeiro, posição bem boa. sem dúvida. E outra coisa interessante que eu gosto dessa questão das cores e da veste principalmente do sumo sacerdote, né? Porque ele tem esse acrescenta a ele a questão do azul, ele tem um manto azul, depois ele tem ainda o peitoral, né? A estola sacerdotal e esse peitoral, que aí vai ter a questão das cores do vermelho, o azul e o púrpura, né? Interligados, trançado provavelmente. A gente, claro, não sabe como é que era feita essa questão das tranças, mas devia ser visível essa questão das cores. Por quê? Porque no tabernáculo a cor do véu era dessas mesmas cores. Você tem inclusive o mesmo material, né? Só que, claro, em várias camadas, porque era muito grosso aquele véu que ficava na separação do Santo com o Santíssimo, né? Por isso que ele é difícil de rasgar, por isso que quando tem aquele evento, quando Jesus morre, que rasga o véu de alto a baixo, aquilo chama muito atenção, porque a gente não está falando de um véu simples, não é uma cortina simples, é um véu que tem, né, quase que uma mão Não é de um grossura. voalzinho que a gente rasga com a mão, né? Não, ele é realmente muito forte, muito resistente e pesado. Alguns estimam algumas toneladas aquele véu deveria pesar. Então a gente não está falando de pouca coisa. E é interessante por quê? Porque esse véu, ele meio que simboliza a própria criação. Né? Eu costumo dizer o seguinte, no dia do Yom Kippur, que é um dia diferente dos outros, o sumo sacerdote ele vai se despir da sua roupa normal e ele vai entrar todo de branco, ele vai entrar como se fosse um sacerdote comum, todo de branco no Santíssimo. Então, simbolicamente, claro, existem duas simbologias muito comuns nessa questão, que uma, ele entra todo de branco no Santíssimo, porque está, de certa forma, simbolicamente entrando no terceiro céu, porque o tabernáculo emula essas divisões, né? O primeiro céu, que é o céu da terra, o segundo céu, que é o santíssimo, que é o santo, desculpa, que é o céu das estrelas, e o terceiro céu é onde está o trono de Deus, por isso que a arca está, né, no Santíssimo. E quando entra no terceiro céu, ele vai se aparecer como se fosse um dos anjos, servindo ao Senhor, de certa forma, simbolicamente. Por isso que ele se despe. Essa é uma das visões. A outra visão, em que ele tira, né, a questão do azul e as outras cores mais, é porque ele está se despindo da criação. Porque esse véu que separa o Santíssimo do Santo, né, e do pátio, na verdade emula a criação que nós vivemos aqui. Esse mundo que nós vivemos é como se existisse um véu ao nosso lado, porque o mundo espiritual está aqui, né, como se fosse uma dimensão Não superior. enxerga, né? A gente não enxerga, existem seres espirituais. Mas por que não enxergamos? Porque sobre os nossos olhos existe um véu, que é o véu dessa dimensão, dessa natureza que nós vivemos. Enquanto esse véu não é tirado, né, nós não temos como enxergar. Como é o caso, por exemplo, né, do profeta quando chega para o seu moço, o moço chega e diz assim, olha, estamos cercados, ele diz, não se preocupa, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E aí diz assim, ó, Deus abre os olhos, e aí ele vê nas colinas vários carros, né, carruagens de fogo e tudo mais. Então foi aberto, tirado dele essa visão do véu. E simbolicamente, quando o sumo sacerdote está usando essas roupas todas, ele emula como se fosse Deus no meio do povo, vestido da criação. Por isso que quando ele volta para o Santíssimo, ele se despe da criação, né, porque ele ultrapassa o véu da criação e ele está agora, né, dentro do trono, desculpa, na sala do trono, né? Então, por isso que ele está todo de branco. Então, tem todo um simbolismo aí que é muito forte nessa questão. E, mais uma vez, está relacionado às vestes, né? São vestes. Simula como a gente vai se vestir depois, né? No fim dos Exato. tempos, quando a gente for morar com Deus, vai ser assim, a gente vai estar todo mundo vestido igual. Ele era um homem que se diferenciava entre os demais por conta da veste, até para mostrar para o povo que Deus estava no meio deles. Mas quando chegava perto de Deus, né, perto da Arca da Aliança, que era a representação de Deus na Terra, ele se despia completamente, ficava vestido como, completamente não, como um sacerdote comum, ficava vestido como se fosse os anjos do céu, todos de branco, de linho, simples. Eu acabei
descobrindo isso não tem muito tempo, foi durante o processo de escrita do livro, de pesquisa, porque eu sempre ouvi que o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, vestido com aquela roupa, que aquelas sinetas faziam barulho para mostrar que ele estava vivo lá dentro, e entrava com uma corda no pé. Você já deve ter ouvido isso, né? Já, a Porque cordinha se no pé parasse de é uma fazer história que não barulho, existe. então, se parasse de fazer barulho, é porque ele tinha morrido. E aí era para puxar ele, porque ninguém podia entrar lá. Eu fiquei por anos com isso na cabeça, assim, né? Pensando nisso. Aí quando eu comecei a pesquisar, falei, nossa, não tem, não Não tem é, não nada a tem nada a ver. ver. É que tem Não. um versículo de Êxodo que fala que ele está vestido daquela forma para que não morra. Não significa que se ele entrar lá em pecado, ele tem que estar vestido daquele jeito para fazer barulho e não pode entrar em pecado, senão vai morrer. Não tem nada disso no versículo. Era só uma ordenança, o que não morre, porque tinha que fazer aquilo do jeito que Deus determinou para que não morresse. Era simples assim. Não tinha nada a ver a corda no pé, nada. Não, essa história da cordinha no pé, ela não existe. Você não tem uma base histórica falando da cordinha. Isso fica bonito na pregação, até entendo, o pessoal coloca, porque dá um efeito dramático, né? Dá um efeito dramático. Poxa, tinha que vestir toda roupa e ainda tinha que levar uma cordinha no pé para caso, né, ele morresse lá dentro, o pessoal puxar e tal. Gente, você não tem noção do trabalho que era para o sumo sacerdote fazer o que ele tinha que fazer, principalmente a primeira vez que ele vai entrar no Santíssimo, que ele tem que entrar. Bem, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, para ele já é um terror nesse sentido, porque ele vai trocar de roupa, gente. Ele vai tomar 5 banhos, então ele troca de roupa 5 vezes. Ele vai lavar suas mãos e pés 10 vezes. Claro, tudo tem uma simbologia, né? Porque 10 aponta para a questão de julgamento, juízo, 5 aponta para a questão da graça, tem todo um simbolismo. Mas imagina, são 5 banhos. Ele vai ter que fazer vários dos papéis que normalmente os sacerdotes faziam, né, durante o dia, ele vai fazer sozinho. Inclusive, quando ele vai entrar a primeira vez, ele tem que entrar e vai faltar mão, ele vai ter que levar um negócio na boca, porque ele tem que entrar com incenso e uma porção dobrada de incenso, fora outras coisas relacionadas, né, até o Santíssimo, para, na primeira vez, colocar incenso lá, numa porção dobrada de incenso, inclusive, para que encher o Santíssimo de fumaça. Para daí, nas outras vezes em que ele for entrar com o sangue, né, ele já está seguindo o protocolo. Então, nessa primeira vez, se tiver uma cordinha ali, ele vai cair. Ele não pode derramar um pozinho de incenso, que já vai dar problema para ele. Então, Imagina não ele tem. tropeçando nessa corda aí. Não. Essa corda nunca existiu. O É que que você tem tem. muita tradição oral, né? Então, assim, às vezes a gente fica meio perdido nesse lance de tradição oral, fala, vai que tem a ver com tradição oral e tal. Mas Não, também não tem. não tem. Não existia cordinha no Não tem. pé, não. A referência da cordinha, se tem, eu vi um texto judaico sobre isso, mas é da Idade Média para cá, da época da Reforma para cá, quer dizer, é totalmente tardio e você não tem nenhuma base antiga de nenhum tipo da tal cordinha. Né? E as sinetas não falam da questão de que ele está vivo. A sineta, na verdade, é uma forma de você glorificar a Deus também e você, também de uma forma gentil, se aproximar do Senhor. Né? Porque é uma forma de você se aproximar do Senhor com música, de certa forma. Então as sinetas evocam também uma questão de uma música aí também, e dele se aproximando do Senhor. Então tem outras, claro, até porque não tem nenhum relato, gente, até hoje, de que alguém, de algum sumo sacerdote, que tenha morrido no Santíssimo. Tá? Não tem relatos de morte. E tenha sido puxado pela cordinha, não tem história Não nenhuma. tem, muito menos puxado pela cordinha. Outra coisa legal que eu vi também no seu livro foi a questão das vestes dos profetas. Os profetas, esses eram umas figurinhas, né? Esses tinham umas vestes interessantes. Inclusive o João é o que é mais conhecido nessa questão, que se vestia com roupas de camelo, inclusive. De camelo. É um capítulo que as pessoas gostam muito quando eu tenho o retorno das pessoas. Assim, muita gente fala assim, nossa, que legal, né? Que ligação legal que você fez com as coisas e tal. Realmente é muito interessante. E
como eu disse, né, eu estudei livros cristãos e outros não, que tem a ver com moda. E aí eu usei, um dos que eu também usei bastante no livro, é um que se chama A Linguagem das Roupas, que foi exatamente o foco que eu tive para escrever o livro. A linguagem, o que a roupa queria dizer e o que Deus queria dizer através daquela roupa. E nos estudos da Alison Lurie, ela fala muito sobre o uso de pele e o significado que tinha a pessoa usar a pele de um animal. Como não é falado nada referente à Bíblia, ela fala que quando os homens das cavernas abatiam um animal, eles usavam aquela pele como forma de assumir a natureza mágica do animal. Ele abateu, então ele assume aquilo lá. E ao longo dos anos, conforme as pessoas foram usando as peles, cada uma tinha um significado. Então, a mulher que usava a pele de raposa na década de 20, ela era ardilosa, ela era independente, tinha uma questão assim muito parecida com o animal ao qual ela se vestia. Uma menina muito nova que se vestia com uma pele de carneiro, né? Um pouquinho, é porque ela é pura, é ingênua. Os russos, né, com seus sobretudos de pele de urso também, que era muito bruto, né? Então, assim, cada animal tinha um significado para quem estava vestido com ele, né? E a roupa de couro também, na verdade, ela liga isso tudo muito com uma questão sexual. Tem uma conotação bem sexual em cada uma dessas coisas, e não foi exatamente esse o aspecto que eu analisei, até porque não tem nada Sim. a ver com isso, mas usando o estudo dela para fazer o meu, eu cheguei à conclusão disso, né? Eles eram homens do deserto, eles usavam pelo de camelo, camelo vive no deserto, muito bem, vive Sim. bem no deserto. Então, eles assumiam também uma natureza desértica através da roupa do animal que eles vestiam. Então, eles eram brutos, eram robustos, igual um camelo. Estava pronto para os percalços do deserto, igual ao animal que eles estavam vestidos. E simples também, né? De certa forma, denotava também uma simplicidade, um desapego também material, de certa forma, muito forte também, né? E a roupa deles, eu não juntei muito, eu fiz capítulos separados, mas a mesma roupa do vestido de pano de saco, que era do luto, de luto, de arrependimento, humilhação, era mais ou menos a mesma roupa que eles usavam no sacerdócio todo. Então, a roupa tinha também um apelo para penitência, porque todo mundo que se vestia de pano de saco estava, de alguma forma, em penitência, né? Porque aquilo coçava, era um material muito duro de se vestir, não era confortável. Muito provavelmente irritava bastante a pele. E eles usavam isso o tempo todo. E isso, de certa forma, também, essa questão do pano de saco é uma forma de expressar externamente algo que deveria estar no interior, né? Que a ideia é justamente expressar não só a questão de uma penitência, mas um arrependimento também, né? Fala dessa questão de você se arrepender, de você expressar sua tristeza, né? Esse desconforto, porque você está vestindo uma coisa que não é confortável. Então você está expressando isso de uma forma física. Claro, a gente sabe que existem textos e relatos de pessoas que expressavam isso por fora, mas o por dentro dele não tinha nada de arrependimento, nada relacionado. Mas por uma questão, às vezes, cultural, fazia isso, né? Não só se vestia com roupas de saco, mas jogava cinzas na cabeça, ou terra na cabeça também, né? Mas existem relatos, como o caso de, por exemplo, Jonas, quando vai para Nínive, em que o povo, e o rei, inclusive, se veste com roupas de saco. Então não é uma questão exclusiva de Israel, você vê que é uma questão cultural da região, da época, e ele, em sinal de arrependimento, ele se veste dessa forma, como uma forma de humilhação também, para buscar o quê? Para buscar o favor de Deus, né? A graça de Deus sobre ele. Então, claro, é uma forma externa de tentar expressar aquilo que, na verdade, o importante é que tivesse no interior dele. Mas eu achei bastante interessante. Qualquer roupa faz, né, Johnny? Qualquer roupa faz. Às vezes você se veste de um jeito, assim, você tá com ânimo de um jeito, você acaba se vestindo, né? Tá feliz, coloca uma roupa amarela. Tem muito isso, né? O ser humano acaba expressando
o que quer através da roupa. E foi uma coisa assim que eu enfatizei bastante assim durante toda a minha escrita. Às vezes você até expressa aquilo que você não quer através da roupa, né? Você acaba se expressando mal. As pessoas vão ler a sua aparência e daquela leitura vão fazer o julgamento seu, sim, não tem como. A gente se comunica de formas não verbais há muito tempo e a roupa é uma maneira de comunicação não verbal. É verdade. Inclusive tem um capítulo que você fala, inclusive, sobre a roupa na modéstia cristã, né? Que é um fato hoje em dia, às vezes polêmico, em vários aspectos. Bastante difícil. E não só para as mulheres, né? Para os homens também, em vários aspectos. Você sabe que eu fiquei com muito receio de escrever esse capítulo, Eu porque imagino. eu não queria parecer preconceituosa, porque assim, a minha denominação não delimita nada. A gente, obviamente, você não vai com uma roupa super justa e curta na igreja e nem se vestir em nenhum outro lugar desse jeito. A partir do momento que você se converte, eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de noção do que você usa. Mas eu fiquei com bastante receio, porque assim, como parece que para mim é tudo muito liberado, eu fiquei com um pouco de receio de falar de bijuteria, falar de joia, falar de barba raspada ou não, e todas essas questões assim. Eu respeito muito, e eu acho que cada um tem que se adequar à igreja que vai, ponto. Você acha que ali não tá certo? Ah, não, mas eu quero deixar minha barba crescer e aqui não pode. Procura outra igreja, sabe? Ali vai ter o Deus do mesmo jeito que vai ter em outra igreja, mas se for fazer você se incomodar naquele lugar, é melhor não ficar. Ou você se adequa ou vai para outro, não é sai e não volta mais. Vai para outro lugar. Vá para um lugar que você se adeque, levando em consideração, lógico, que as igrejas, as denominações de maneira geral, não estão ali para te servir. Tem isso também, né? Às vezes eu falo desse jeito, parece assim, vai para o lugar que você quer. Médio, não é exatamente assim. A igreja Você não não é está consumidor, né? você não é consumidor. Você tem que se adequar ao lugar. Mas se aquilo te incomoda de tal maneira que você já não sente mais a presença de Deus naquele lugar, talvez seja interessante você ir para um lugar que você sinta mais à vontade mesmo e consiga servi-lo, né? Servir a Deus de maneira mais livre, mais espontânea, mais natural. Então, assim, fiquei com receio, mas escrevi. Não, mas eu gostei porque a abordagem realmente, como você colocou, que é a questão da modéstia, né? O capítulo justamente é isso, né? Capítulo 7, modéstia cristã. Então, eu acho que o termo modéstia, né? Para quem não conhece daqui, capítulo 7, eu acho que ele se adequa bem, porque, primeiro, é uma questão muito abrangente, né? Você tem questões culturais, por exemplo, cada país também tem questões diferentes em relação à vestimenta. Uma coisa é aqui no Ocidente, no Brasil, mas isso muda completamente quando você vai para o Oriente, em vários aspectos. Inclusive, você até cita a questão das cores do luto, por exemplo, né? O luto no Brasil, o luto no Ocidente em geral, você tem o preto como sendo a cor predominante, mas em outros países, em outras culturas, você tem outras cores, né? Você citou, por exemplo, acho que o branco, né? E o amarelo em algumas culturas. Então, eu confesso que eu não tinha imaginado que usavam amarelo por uma questão de luto em alguns países, mas você levantou na sua pesquisa e mostrou que realmente tem alguns locais em que a cor do luto é o amarelo. E que o amarelo pra gente é tão festivo, né? Amarelo é no Egito, vermelho é na África do Sul e o azul é na Síria. Acho que é isso. Na Síria ou na Turquia, agora eu me confundi. Eu acho que são, azul não tanto, mas amarelo e vermelho são cores tão alegres. Pois isso que eu achei estranho, são cores muito alegres para acaba assim, parece que choca um pouco, né? Mas para eles é normal, para a gente não é muito, mas para eles é comum. Tem toda essa questão cultural espalhada pelo mundo todo. Então, eu acho que nessa questão da modéstia cristã, ela tem. Claro, a Bíblia não dá detalhes, até porque a Bíblia ela é atemporal, né? E a moda é um negócio que muda muito com o tempo e tem questões cíclicas, né? Que vão e voltam, né? Na questão da moda. E, claro, o fato de você dizer vestir com modéstia entra um pouco da questão de você ouvir o Espírito Santo, né?
o Espírito Santo dá um toquezinho para você, dizer, olha, ouvir essa voz do Espírito, ou até a voz, às vezes, das pessoas ao seu redor, para dizer, olha, acho que não caiu bem, ou talvez essa roupa não seja adequada para o local que você vai. Né? Acho que isso tem um pouco também desse bom senso, desse discernimento cristão, né? De saber o seu lugar e saber que, na verdade, você não, primeiro, você não é uma mercadoria, né? A gente não se veste como mercadoria, não é esse o objetivo, e muito pelo contrário, né? Nós somos vitrine de Cristo. E como vitrine de Cristo, a gente justamente não deve evocar Satanás nessa história, né? Porque às vezes parece que a gente que se veste muito mais para homenagear Satanás ou para evocar o pensamento mal na mente das pessoas do que efetivamente, né, apresentar Cristo em você, não só pelo que você é dentro, né, mas também para fora. Né? Também não adianta você ser hipócrita de ter uma cara, né, e uma veste extremamente santa, mas lá dentro você, né, é que nem como dizia o sepulcro caiado, né, você está totalmente podre por dentro. Não, também não, né, gente? O processo é interno e externo, né? Então, A gente precisa eu gostei do pensar capítulo. isso eu falo no começo do livro, mas durante meu período de faculdade, a gente falava muito que uma roupa ela é capaz de fazer você ficar muito mais atraente do que se você estivesse completamente nu. E eu até comento que o corpo não é um presente a ser desembrulhado. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque é muito fácil. Às vezes você, né, como eu falei, de uma pessoa que tem as faculdades mentais já não estão em ordem, uma pessoa que nem o endemoniado gadareno, que estava completamente nu, não traz para a pessoa uma atração inevitável, traz até um certo desconforto, mas às vezes uma roupa muito, muito justa, muito decotada, ou com material que simula alguma coisa, né, que nem couro, um couro muito justo, a gente acaba já ligando isso com aspectos sexuais, então precisa ficar meio ligado, e no capítulo da modéstia eu falei de uma conhecida da minha mãe, que ela se vestia para provocar, e depois que ela se converteu, ela falou assim, essa daqui era fulana, você falou assim, nossa, não era, mentira, não era não, porque assim, mudou tão bruscamente, eu acho que ela sentiu necessidade de fazer isso com a vida dela, e tudo bem, eu também respeito, mas você fala assim, nossa, não era a mesma pessoa. Então, ali você vê a maturidade da idade e do Espírito Santo agindo em conjunto, porque... Sim. Você fala, nossa, realmente teve uma mudança. E aí, algumas pessoas falam bastante sobre que Jesus não pode só mudar sua roupa. Realmente, ele não pode mudar só sua roupa. Você parar de vestir uma coisa, porque sua denominação não permite usar aquele tipo de roupa. E você continuar podre por dentro. Você tem que mudar por completo. Essa mulher, para mim, eu achei assim que não foi só uma questão assim, eu vou parar de usar calça, por exemplo, eu vou usar só saia. Tem algumas saias de algumas irmãs que o Natan falou outro dia, ela parece um peixe, tão justa que é. Então, não tem, você vê que não mudou dentro, não mudou. Só parou de usar uma coisa para usar outra. E o aspecto daquilo continua mais ou menos o mesmo. Então, tem que mudar por completo. E essa mulher, para mim, foi um referencial para eu colocar, né, daquele amontoado de referências que a gente tem, que minha mãe contava, e eu cheguei a encontrá-la um dia. Minha mãe falou, essa que era fulana. Eu falei, gente, não, realmente, Deus faz... Jesus transforma. O que ele quer, né? E aí eu usei como referencial, porque tem disso. Só que assim, eu também acho que às vezes as igrejas perdem tanto tempo falando, pode usar isso, pode não usar aquilo. O aspecto da vestimenta na Bíblia é tão vasto, dá para falar tanto, a gente poderia ficar aqui falando uma hora só das vestes sacerdotais, e as coisas parece que resumem-se só à modéstia cristã. Eu acho que tem tanta coisa para falar, Deus se preocupa tanto com esse aspecto visual da veste, assim, de uma maneira especial, com significados, com muitos aspectos, que reduzi-lo à modéstia cristã é quase que um crime.
É muito pouco. Sobre modéstia mesmo, na Bíblia, a gente quase não vê nada. São poucas as coisas. A gente vê lá em Pedro falando, Paulo falando, mas só. E a Bíblia é tão grande, não fala muito disso em outros lugares. Mas não são só as vestes sacerdotais que você tem uma riqueza para poder falar, né? A própria veste de Jesus, por exemplo, quando você tem, e você cita, acho que num dos capítulos, quando a mulher do fluxo de sangue, né, que vai justamente atrás de Jesus para tocar na hora das suas vestes, que ela está emulando, na verdade, ela está colocando, ela não tirou aquilo de uma cartola, né? Ela lembrou de Malaquias 4:2. Então tem todo um simbolismo, porque na veste de Jesus tem toda essa questão do que hoje ainda os judeus usam, do talit, daquelas questões do tzitzi, né? O tzitzi que vai, inclusive as amarrações que tem, todo o simbolismo da Torá, da lei que está ali relacionada, e é onde ela vai tocar, né? De certa forma, vai tocar na hora das vestes de Jesus nesse sentido. Então isso também eu achei bastante interessante, porque você faz uma abordagem disso. E que as igrejas muitas vezes não fazem, né? Porque elas às vezes nem conhecem a questão da cultura judaica, e nem a questão de Malaquias 4:2 e das vestes que Jesus está usando, e nem o simbolismo que isso tem. Até porque não foi só a mulher de fluxo de sangue que foi curada quando toca. Muitas, tem outros, pelo menos tem 2 outros textos onde Jesus chega numa determinada aldeia ou região, e que as pessoas pedem para tocar na hora das vestes deles, e todos que tocam são curados, né, que é um cumprimento de Malaquias 4:2, né? Então, claro que a mulher de fluxo de sangue é muito mais notório, até pelo todo o enredo que está relacionado, porque os outros são só citações muito abrangentes. Mas esse simbolismo que tem nas roupas, nas vestes de Jesus, esse simbolismo de tzitzi, por exemplo, né, que aponta para a questão da lei, não só da lei, como o nome de Deus e tudo mais, é muito rico, é um tema rico também, mas também é muito pouco abordado nas igrejas. A gente não tem o costume de ler a Bíblia com um olhar oriental, né, um olhar dos judeus. Então, às vezes a gente acaba meio se perdendo, não entendendo a totalidade da passagem bíblica por conta disso. É realmente muito difícil. A gente vive muitos anos, tem gente que se converte, sei lá, com mais de 30, mais 40, para você começar a pensar como os judeus pensavam, como eles agiam, para poder ler aquele texto, tem uma certa dificuldade mesmo, não é fácil, mas quando você começa a pensar do ponto de vista judaico, as coisas têm um pouco mais de clareza, porque é uma versão ocidentalizada, que a gente pensa que ela pega na barra da roupa dele. Ela não pega, ela não estava se rastejando. Imagina uma pessoa, tinha lá uma multidão, ela queria passar despercebida. Se essa mulher estivesse rastejando no chão, ela não passaria despercebida. E ainda correu risco de ser pisada, né? Então, ela devia estar em pé, andando com todo mundo lá no meio, e ela só pegou na orla, né, no tzitzi dele. Não estava, assim, jogada no chão. Até porque é um risco, né? Imagina. E, para a gente poder terminar, você também fala sobre a questão, né, da igreja, no final. Você já até comentou, mas antes de falar da igreja, porque você já falou bastante sobre essa questão do que nós vamos nos vestir como os anjos, mas tem uma parte aqui que você não abordou em algumas lives que eu já vi suas, e que eu gostaria que você abordasse, que é a armadura de Deus, de Efésios 6. Porque se tem um capítulo que fala sobre vestes que nos interessa, é essa de Efésios 6. É a armadura de Deus. Essa veste nos interessa muito. Esse capítulo, eu praticamente não usei quase nada. Teve um pequeno detalhe, só que eu usei uma referência de fora. Uma referência externa que não fosse a Bíblia. Ele é basicamente todo baseado na Bíblia e em um pouco de algum estudo de um livro, porque ele já, por si só, ele já explica tudo, né? Ele fala de todas as peças detalhadamente, então, assim, não tem muito mais o que acrescentar. Então, ele fala Mas tem todo um peso, né? Porque não eram leves essas vestes aí, né? Não. Os soldados romanos que tinham que usar, por exemplo, essa vestimenta, porque, de certa forma, está usando, né, como modelo as vestimentas da época, tinham que ser meio fortes. Não dá para é que nem você vê Davi, por exemplo, quando vai usar as vestes de Saul para guerrear contra Golias, em que ele experimenta tudo aquilo e mais a espada.
ele quase cai com tudo aquilo. Ele não consegue nem se mover, ele parece que está meio imobilizado ali. E não acho que seja muito diferente quando você tem toda aquela armadura dos romanos, né? Deve ser um negócio muito pesado. Sim. E aí a gente tem que levar isso para uma armadura cristã, né? O peso que você tem disso, todos os significados dessas peças separadas e juntas. Então, assim, eu acho que é a base para o cristão percorrer aí a carreira dele até que ele venha. Não é fácil mesmo, mas assim, foi um estudo bem minucioso, eu demorei bastante tempo para escrever, porque tinha muitos detalhes. O cinto tem uma questão legal, assim, que o cinto era o que punha a pessoa em posição para ação, porque a roupa da época era essa túnica, então deixava a roupa muito mole, e para você caminhar, fazer qualquer coisa com aquela roupa mole, às vezes atrapalhava seus movimentos. E aí a cinta era aquilo que te colocava em ação. Tem o peitoral também, aquilo que te protege dos seus sentimentos, né? Toda essa parte do corpo, tanto da caixa torácica como da parte abdominal, isso tudo tem referências bíblicas aos sentimentos, então você tem que proteger isso, a couraça, Essa o couraça. chapéu, o chapéu para proteger a tua mente do ataque do maligno, que é ali que ele ataca, as sandálias, foi justamente nas sandálias que eu falei uma questão externa, porque eles tinham tachões nas sandálias, não era uma bota, era uma sandália com várias tiras que deixava bem presa ao pé. E aqueles tachões, eles ajudavam tanto para não escorregar, como para correr e ter uma adesão firme ao solo. Acho que funcionava Como se fossem menos... umas pregas, assim, com aqueles pregos, mais ou menos? Eu acho que funciona mais ou menos como uma chuteira de um jogador de campo, Sim. né? Então, assim, prende, mas ao mesmo tempo faz você correr com uma certa segurança. E aí, nos meus estudos, acharam uma sandália de uma cortesã, que na sola também tinha esses pregos, quando ela caminhava, ficava marcada no chão a palavra siga-me. Que legal. Então tem essa questão de onde os nossos passos levam as outras pessoas, né? E é justamente para anunciar o evangelho. Então essa foi a única questão externa que eu coloquei, que eu achei bem interessante colocar, e tem bem a ver com isso, sobre onde os nossos passos levam as outras pessoas. E é um capítulo bem complexo, assim, para mim foi difícil de escrever. Eu acho que ele é meio difícil também de entender. Para escrever, eu li muitas vezes algumas coisas, li a Bíblia várias vezes, perdi. Lógico que, assim, eu escrevi o livro rápido, em 30 dias foi pouco tempo, mas durante esse tempo todo, esse capítulo, eu levei praticamente um final de semana todo, fora alguns dias de pesquisa. Então, foi muito tempo para fazer um capítulo só. Ele exigiu bastante de mim, física e mentalmente. Mas ele é bem legal. Mas ficou muito bom, ficou muito bom. Eu gostei do resultado, gostei bastante. E como é que o pessoal faz para adquirir? Então, estou vendendo, eu mesma estou vendendo diretamente comigo. Pode me contatar no Instagram, ou se alguém quiser, pode me contatar pelo WhatsApp mesmo. Não sei se dá para escrever, Dionei, o meu número, quiser deixar aí, pode deixar. Eu vou deixar depois nos comentários do vídeo. Eu recebo por transferência, depósito, Pix, e eu envio para todo o Brasil através do Módico. É baratinho, R$ 9,40 para enviar. Ótimo, ótimo. E se alguém tiver alguma pergunta, como é que te encontra? No Instagram. Facebook, Instagram? Facebook eu tenho mexido pouco, eu estou mexendo mais no Instagram mesmo. Sofia, com F, M de Maria, Zucco, Z-U-C-C-O. Você me encontra aí, pode me fazer pergunta, pode pedir o livro por aí mesmo. Legal. Eu tô lá direto. Legal. Sofia, olha, foi muito legal. Né? Mais uma vez, eu gostei muito do livro, achei bem interessante. Né? Foi, inclusive,
Acho que até um pouco além do que você esperava, porque você tinha comentado que a minha esposa que ia gostar, mas eu gostei primeiro. E fiz realmente Ai, várias marcações, várias marcações. A linguagem é simples, mas isso é bom, porque daí, né, não é aquela questão erudita, às vezes, que poucos conseguem ler. Então, a linguagem é bem simples para que você realmente possa atingir muita gente. Mas isso também não desmerece em nada, porque o conteúdo é muito bom, né? Então, tem muita riqueza aqui. Então, eu gostei bastante, gente. Recomendo quem quiser, procura mesmo a Sofia, né? Vale a pena, você vai gostar. E é rapidinho para ler, viu? São 100 e poucas páginas, não dá nem 200. São, 156. 156 com a bibliografia. Então, gente, isso aqui numa tarde você lê e é acrescentado, não tenha dúvida. Né? Para quem gosta de ler. Agora, quem não gosta de ler vai ler uns 2 ou 3 dias, talvez. Mas é rapidinho e é bem divertido. E é legal porque você faz uma abordagem desde o Éden, né? Até a volta de Cristo, porque você termina justo com a noiva, né, do Cordeiro. Não tem Poderia ter coisa. escrito muito mais, porque são muitos Sem outros dúvida. versículos, né? Mas foram os que saltaram aos meus olhos, tanto como cristã, como profissional da área, né? A gente ouve muito psicólogo falando que, fulano tinha depressão, não sei quem tinha não sei o que lá. E aí, eu que fiz moda, eu também olho e vejo as coisas, né, da Bíblia que tem a ver com a minha profissão. Então, foram os que saltaram mais e foram os que eu escolhi. Poderia ter falado muito mais, porque Deus ele tem muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas acham que é fútil, que moda é fútil, que não tem é um assunto raso, né? E na verdade não é nem para Deus e nem para o mundo mesmo. As coisas são colocadas de maneira bem criteriosas, não tem nenhuma superficialidade no assunto. Quem trabalha com isso trabalha duro. Às vezes quem usa muito moda, quem faz muito uso dela, que talvez seja fútil, mas os profissionais do ramo trabalham bem duro mesmo. Então o assunto não é nem um pouco raso. E eu quis trazer isso para o livro, para que as pessoas conhecessem também que tem uma profundidade significativa no assunto, no aspecto moda. E já está planejando outro, não? Tô. Começo mês que vem, mas eu vou fazer um infantil agora. O primeiro que eu vou fazer vai ser infantil. Eu tenho outros temas, eu quero abordar outros temas. Eu gostei da brincadeira, eu não pretendo parar de escrever, não. Mas o meu próximo vai ser um infantil. E vai ser cristão também, vai ser temática cristã. Você está melhor do que eu, porque eu ainda não escrevi o meu ainda, né? Eu estou acostumado a escrever no blog, né? Eu já escrevi mais de 500 artigos no meu blog. Junta tudo e faz um livro. Já foi. Já me falaram, porque você não pega os artigos, transforma em capítulos e você já só ali tem um livro. Inclusive tem algumas pessoas que acompanham que já disseram isso, né? Eles me mandaram imagens, inclusive, que eles, peguei os teus artigos, imprimi e montei um livro. E ele me diz, se você fazer vai ficar mais ou menos desse tamanho. Eu disse, é legal. Para mim foi um ensaio. Acho que as coisas comigo e Deus são meio que em pausas, né? E eu já tenho um monte de ideias para escrever, mas eu sei que é difícil, por isso que eu admiro. E 30 dias eu entendo por que levou, porque tem alguns artigos que eu levei alguns dias para poder montá-los, então eu sei como é que é complicado essas coisas. Mas parabéns, ficou legal. Eu tenho certeza que os outros livros vão ficar muito bons também. Tá bom? O próximo eu vou escrever e ilustrar. Porque como eu fiz moda, eu desenhei bastante, eu vou me meter a fazer o desenho também. Vou fazer tudo. A Aline Miguel já deu um testemunho aqui. Ela disse que o livro é ótimo, leitura leve, prazerosa e rica em ensinamentos. E é verdade. Assina embaixo, é isso mesmo. Né? A Virgínia Miguel falou que é um livro que não se lê somente uma vez. Né? E ela botou inclusive aqui acho que o seu Instagram. Então tá, Sofia, muito obrigado, foi um prazer e uma honra. Né? Não só pelo livro que você mandou, pelo que eu li, mas a live também foi ótima, gostei muito. Né? Esperamos que nos próximos livros eu também possa conversar de novo, e mesmo os infantis, que minha menina ainda é infantil, então ela ainda gosta dessas coisas. Ela não gosta muito de ler.
Isso é uma coisa que eu estou tentando aprender com sabedoria, fazê-la gostar. Inclusive não é um problema dela, né? É um problema acho que dessa geração. Essa geração ela tem um problema para leitura. Estão acostumados a ler posts pequenos, estão acostumados a Lê ler pouco, né? Lê muito, mas lê coisas curtas, coisas coisas rápidas. curtas e às vezes troca a leitura por vídeo, né? Então é um problema. E eu acho É que a gente que acaba aprendendo, mas ouvindo mesmo, Johnny. Isso é uma questão mesmo da pessoa, né? Do ser humano. A gente aprende mais ouvindo. Então, às vezes, é mais fácil mesmo ouvir um vídeo do que você pegar um livro, sentar e ler. Porque você eu sei. precisa fazer os músculos, as coisas todas funcionarem com muito mais força para você entender do que você pegar um vídeo e sentar e ouvir. Eu É entendo, que o mas vídeo, o vídeo ele meio que vicia você, né? Porque ele tira a tua imaginação, ele corta a tua imaginação. O legal da leitura é porque na leitura você é instigado a imaginar. Principalmente se está descrevendo um lugar, alguma coisa, ou roupas, por exemplo, né? Você automaticamente vai montando imagens na sua cabeça. E isso leva você a ser criativo. Aumenta essa capacidade, né? E estimula essa criatividade que nós temos. Enquanto que quando você pega coisas prontas, seja imagem, por meio de fotos ou vídeo, né, você já fica, sabe, defasado, porque tua imaginação é cortada, porque você já está vendo uma coisa manufaturada, digamos assim, pré-pronta, então não é estimulado a você criar nada em relação a isso, você só consome, então a tua mente não trabalha como poderia. Enquanto que num livro não, você pode criar um mundo inteiro na sua mente, né? Tanto que muita gente que quando lê livros e vai ver o filme depois, tem até um choque de realidade, né? Porque na mente dele ele imaginou um cenário imagina uma completamente diferente coisa. daquilo que é. Então, e por isso que a leitura da Bíblia que é fundamental, né? E eu não falo isso só pela questão da leitura de livros normais, mas a leitura da Bíblia é algo que é uma arte que está se perdendo na geração. As pessoas estão consumindo vídeos para aprender a Bíblia e tem um problema nisso, né? Porque no caso da Bíblia, que é um livro diferente de qualquer outro livro, né? Porque os outros livros você lê, tem todos os aspectos que nós falamos, mas a Bíblia tem uma coisa a mais. A Bíblia tem a presença do autor. O autor está junto. Né? Então, se Uhum. você tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, você não somente vai ler a Bíblia vai ler você. Né? A Bíblia é o único livro que nos lê e nos apresenta, inclusive, aquilo que você precisa melhorar. Então, não só estimula a nossa imaginação em vários aspectos, mas nos apresenta um senso crítico do tipo, o texto falou comigo, o Espírito Santo está falando comigo, me ensina a ouvir a voz do Espírito. Né? Eu gosto muito disso porque quando você tem Efésios, e Efésios fala, né, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele tem um paralelo, desculpa, não Efésios, né? Efésios, sim, desculpa, né, que ele fala sobre isso, ele tem um paralelo com Colossenses 3,16, que fala que habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Quando você pega esse texto de Efésios com Colossenses e que você compara, você vai ver que habitar a palavra dentro de você e encher do Espírito, existe um paralelo entre os dois textos. Porque a continuação dos versículos subsequentes são similares. Tanto quando você está se enchendo da palavra, quanto você está se enchendo do Espírito Santo. Há consequências similares. Por quê? Porque em ambos a consequência é salmodiando salmos, né, cantando salmos, hinos espirituais e tudo mais, dando graças a Deus. Então, o resultado é similar. O que mostra que, à medida que você se enche da palavra, você também, de certa forma, está se permitindo ser cheio do Espírito. Então, essa questão da leitura da palavra de Deus é uma das formas de você ser cheio do Espírito. É uma das formas de você abrir caminhos para que o Espírito comece a inundar você. Porque a leitura da palavra é viva. É diferente de outros livros que a gente não está acostumado com isso, mas a Bíblia, nesse particular, tem essa característica. Os E. livros comuns, você já consegue, na solidão do autor que escreveu e a sua solidão, você já consegue ter uma conexão muito profunda, se você quiser, né, com o autor do livro. Imagina a Bíblia. Exatamente. Então, eu me preocupo com a minha menina para estimulá-la a leitura, né? Não só por causa da Bíblia, mas a leitura em geral, por uma questão pessoal.
mas é difícil, eu confesso que é difícil hoje em dia. Sua menina tem Eu 6 tenho anos ainda, então... focado o livro na minha filha aqui. Ela já lê. O ano passado, esse confinamento todo aqui, minha cunhada ajudou a gente a ensiná-la a ler já. Da sala dela, ela é a única que lê, e hoje eu pus ela para ver um filme e tirei da televisão, porque eu tenho uma questão assim meio neurótica com televisão demais, tela demais. E aí, enquanto eu estava fazendo outras coisas, ela pegou uns livrinhos dela e foi ler para mim. Aí ela, enquanto eu estava fazendo outras coisas, ela ficou lendo. Então ela está lendo super bem. Eu falei para ela, ajeitei os livros dela todos lá, e falei assim, ó, tem tudo isso de livro, você já sabe ler, pega e começa a ler. E ela lê mesmo, bonitinha. Eu O espero que exemplo eu fala consiga muito, né? estimulá-la a fazer isso ao longo da vida, porque ele é muito bom. Você lendo, você nunca se sente sozinho. É verdade. Mas é bom porque Precisa você, vencer o como pé. escritora e leitora, você, pelo exemplo, também estimula, né? Eu acho que o exemplo também estimula muito. Então, é um dos motivos que eu gosto de que ela, inclusive, me veja lendo bastante. Mas são os tempos atuais, tempos modernos, difíceis, complicados que nós vivemos, né? A Mas acho que criançada toda tá geração diferente teve os demais seus... da gente. Mas toda geração teve seus desafios. A diferença é que a nossa geração tem mais desafios, talvez, do que outros, por causa do excesso de informação e de estímulo, né, que nós vivemos nesse aspecto. Mas a gente tem o Espírito Santo, isso já basta. Né? Basta para vencer o mundo, porque Jesus venceu o mundo, então nós também podemos vencer. Mais uma vez, desculpa, Sofia, muito obrigado. Né? Obrigada, Seja sempre Rê. bem-vinda. Espero os próximos. E eu vou botar, gente, nos comentários os dados para você poder solicitar o livro, né, da Sofia, e inclusive os dados do Instagram, depois eu pego com ela e boto no comentário do vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, foi um Você prazer, também. né? E a gente Igualmente. se vê na próxima live aí, pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.